Vamos continuar aqui na segunda parte para finalizar a análise de eficiência do Merge Sort e né, nós também vamos ver uns outros detalhezinhos ali sobre as propriedades dessa ordenação. Tá? Mas o foco vai ser concluir a nossa análise de eficiência. Lembrando que a gente parou no último vídeo obtendo 3 informações muito importantes. O tamanho do subproblema no nível I, que a gente percebeu que é dada pela seguinte fórmula, n sobre 2 elevado a i. O número de subproblemas no nível I, que é dado por 2 elevado a i. Então são duas forças opostas ali, né? Uma delas é quão rápido o subproblema diminui. A outra é quão rápido o número de subproblemas cresce. Ambas aí forças dominadas por exponenciais. Eu estou dividindo o tamanho do subproblema por 2 a cada nível e eu estou, por outro lado, duplicando o número de subproblemas a cada nível da árvore também. A terceira informação relevante foi o número de níveis que aquela árvore tem, que a gente viu ser igual a 1 mais log base 2 de n. Antes de avançar na análise, só para apresentar uma curiosidade para vocês, que eu sempre gosto de apresentar quando eu tenho oportunidade, porque ela pode ser útil em outras situações. Tá? Uma outra maneira, a gente fez algebricamente lá com mais cuidado, mas uma outra maneira de identificar que o número de níveis da árvore é 1 mais log de n, né, ali aproximadamente log de n a menos de uma constante, é porque o número n, que é o tamanho do subproblema original, está sendo dividido por 2 a cada nível da árvore. Eu sempre pego o meu vetor, ele nunca passa para o próximo nível com o mesmo número de elementos que eu recebi. É sempre metade desse número, a menos de um arredondamento ali se for ímpar, mas por simplicidade, digamos, vamos supor que esse n é a potência de 2, ele vai estar sempre passando como metade. E a interpretação mais intuitiva que eu já vi, que eu gosto de passar adiante, sobre o que significa a expressão logaritmo, em particular logaritmo base 2, é uma função matemática que me diz quantas vezes um número pode ser dividido por 2 antes dele ficar menor ou igual a 1. No caso aqui, é exatamente igual a 1. Então, essa é a semântica da função logaritmo. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes a gente aprende ela de modo técnico e ela não faz sentido, a gente não tem uma intuição sobre ela. Lembrem disso. Log base 2, em particular, de um número, é quantas vezes eu posso dividir o número por 2 antes dele ficar menor ou igual a 1. No caso, se for log outra base, é quantas vezes eu posso dividir aquele número pela respectiva base. Tá? Então, com essa interpretação fica bem claro que se eu estou dividindo n, lá começa n no início, o tamanho do vetor, e ele vai caindo pela metade a cada nível, o maior número de níveis que eu posso ter é justamente log de n, no caso 1 a mais, porque 1 mais log de n, porque eu começo no nível 0, detalhezinho. Ok, feita essa observação, vamos falar da questão chave aqui, que é qual o trabalho total não recursivo realizado por nível da árvore. Por que não recursivo? Porque a minha árvore já explodiu ali todas as chamadas recursivas. Tá? Então eu quero saber qual que é o trabalho que é realizado naquele nível, supondo que, né, que o trabalho recursivo das chamadas recursivas já vai ser contado nos níveis inferiores. E para responder isso, eu já tenho informações bastante úteis. Eu já tenho o tamanho do subproblema naquele nível e o número de subproblemas. Vamos então calcular qual que é o trabalho realizado em um subproblema. E aí que entra o nosso intercala e a nossa exigência de falar, nossa, eu tenho que ser muito eficiente na hora de intercalar. Eu tenho que intercalar em tempo linear, tempo da ordem de ler os vetores, eu já tenho que conseguir intercalá-los. Basicamente, quase que intercalar numa única passada. Ou no máximo um número constante de passadas pelo vetor. E o que acontece é justamente que a gente conseguiu isso. A gente tem um algoritmo de intercalação de eficiência linear. Né? Quer dizer, a eficiência dele é proporcional, é da ordem do tamanho do subvetor sendo, ou dos subvetores sendo intercalados. Sempre são 2 subvetores e o número de operações é proporcional ao número de posições dos 2 somados ali. Então a gente sabe que a gente tem um algoritmo linear. Quando a gente tem um algoritmo linear, significa que o número de operações que eu vou fazer pode ser limitado. Tá? Ele é proporcional, pode não ser exatamente, mas ele é no máximo uma certa constante C vezes o tamanho da minha entrada. E é o que acontece aqui. Supondo que o número de posições do vetor que eu quero intercalar ali, do vetor resultado, seja m, a minha eficiência é C vezes m, uma constante vezes esse tamanho. Poxa, mas eu sei, pensando agora na primeira questão que eu quero responder lá, qual é o trabalho realizado por subproblema de um certo nível,
Eu sei qual é o tamanho do subvetor num certo nível i. No nível i, o tamanho do subproblema é n sobre 2 elevado a i, portanto, o meu trabalho vai ser C, né, o trabalho de intercalação ali, que é o trabalho mais pesado que é realizado pelo merge sort localmente. Né, é C vezes n sobre 2 elevado a i. Esse aqui, tá, é o trabalho realizado num subproblema do nível i. E qual que é o trabalho realizado em todo o nível i? Essa é a próxima questão. Qual que é o trabalho realizado no nível i inteiro, sendo um nível i qualquer ali? Vamos escrever aqui, então, o trabalho realizado no nível i vai ser igual ao número de subproblemas do nível i vezes o trabalho para resolver um problema do nível i, que eu acabei de calcular. Né? O trabalho para resolver um subproblema é da ordem de C vezes n sobre 2 elevado a i. Tá? Então, o trabalho para resolver o nível i inteiro, toda a parte local, tá? Não pensando na chamada recursiva, é igual ao número de subproblemas daquele nível vezes o C vezes n sobre 2 elevado a i, que é o trabalho para resolver um subproblema. Eu sei qual que é o número de subproblemas do nível i? Eu sei. Ele cresce exponencialmente. Ali ele é 2 elevado a i. Então vai ficar 2 elevado a i vezes Cn dividido por 2i. Notem que interessante. Vai cortar aqui. As duas forças opostas ali vão se anular, de certa forma. Tá? O número de subproblemas cresce, o tamanho do subproblema decresce. Então uma corta a outra. E o trabalho total realizado no nível i é da ordem de n. C vezes n, que é proporcional, é linear. Tá? No fundo, é linear no tamanho original do vetor. Ozão de n ali no nível inteiro. Notem que interessante que, nesse caso em particular, tá? Dependendo dos parâmetros do algoritmo podia ser diferente, mas nesse caso em particular, o trabalho realizado no iésimo nível não varia. Não cresce nem decresce conforme passam os níveis. As duas forças ali de divisão e de divisão de tamanho e multiplicação de subproblemas se anulam perfeitamente e a gente tem ali um trabalho aproximadamente igual, né? A menos de pequenas variações de constante, mas da ordem de n por nível. Eu falei que eu queria calcular o trabalho total. Calculemos, então, o trabalho total. Aqui eu cometi uma gafe, gente. Eu queria desenvolver isso aqui com vocês agora. Então, assim, ignorem isso aqui, eu vou desenvolver aqui embaixo, tá? Qual que é o trabalho total? Né? Vamos escrever aqui, trabalho total. Bem, eu vou ter que somar ao longo de todos os níveis. Então, eu vou somar para j igual a 0 até o último nível, que é log de n, né? Começa em 0 vai até log de n. Eu vou somar o trabalho realizado num nível que é c vezes n, independe do i. Né? Por independer, esse c vezes n vai passar para fora do somatório e vai virar um somatório de 1. Eu estou c vezes n vezes esse somatório ali somando uma unidade cada vez, ou seja, vai ser multiplicado pelo número de parcelas que tem nesse somatório. O número de parcelas, se começa no 0 e termina em log de n, é o número de níveis, que é 1 mais log de n. Então, o trabalho realizado aqui vai ser c vezes n vezes algo muito próximo de log. Tá? Sempre o termo, a gente não falou de análise assintótica formalmente ainda, mas o termo mais complexo ali, o de maior ordem, vai sempre dominar. No caso aqui, c vezes n vezes 1 vai ser dominado por c vezes n vezes log n. Log é uma função que cresce devagar, mas ainda cresce muito mais do que uma constante. Então, isso aqui vai ser da ordem, vai ser proporcional a n vezes log n. Temos, então, aqui uma análise mostrando que o nosso algoritmo tem eficiência n log n. O trabalho total realizado na árvore ali, que contava por tudo que ele fazia, dá n vezes log n. Essa é a nossa resposta aqui, é a parte principal da análise de eficiência, tá? Vou até destacá-la aqui. Mas para vocês ganharem alguma intuição, eu quero fazer um breve exercício aqui. Olha, numa comparação rápida, pensem que eu estou ordenando muitos elementos. 10 a sexta aqui, né, 1 milhão de elementos, ou 10 a nona, 1 bilhão de elementos. Vamos fazer uma tabelinha muito rapidamente aqui, para a gente ter uma noção do que é isso, tá? Que grandeza é essa e a diferença que faz a gente ser capaz de ordenar em tempo n log n comparado com ordenar em tempo quadrático, que eram os métodos mais elementares. Né? No caso aqui, então, eu vou ter, aqui é o tamanho n, aqui eu vou ter a funçãozinha
log de n log n e n quadrado para a gente comparar. Aqui eu vou colocar 10 à sexta, aqui 10 à nona. Log de 10 à sexta vai ser aproximadamente 20. Tá? É aquele truquezinho. 10 à sexta eu posso pensar que é 10 à terceira ao quadrado. 10 à terceira é aproximadamente 2 à décima. Tá? Então fica aproximadamente log de 2 a 20, né? Que é exatamente 20. A base se cancela. De modo semelhante, no 10 à nona vai ficar 30 aqui. N log n vai ficar da ordem de 2 vezes 10 à sétima, né? Que é 20 vezes 10 à sexta. E para o 10 à nona ali vai ficar 3 vezes 10 à décima. N quadrado, como que vai ficar o n quadrado? 10 à sexta ao quadrado vai ficar 10 a 12. E 10 à nona ao quadrado vai ficar 10 a 18. Notem aqui, pelo número você já percebe a diferença do crescimento, né? Quando eu tenho ali comparando n log n, eu vou destacar essa linha, com n quadrado, olhem, de 2 vezes 10 à sétima, tá? Que um algoritmo como o merge sort vai levar da ordem desse número de operações, eu salto para 10 a 12. Tá? Várias ordens de grandeza na frente. De 3 vezes 10 à décima, no outro caso aqui, eu salto para 10 a 18. Quer dizer, 10 a oitava vezes mais operações da ordem de 10 a oitava, ou se vocês querem dar um desconto ainda assim, da ordem de 10 a sétima vezes mais operações. 10 a sétima é 10 milhões de vezes mais operações. Tá, gente? Olhe como a escolha do algoritmo adequado, né, trocar um insertion sort por um merge sort ali para instâncias grandes, tem um impacto muito considerável. Tanto é verdade que eu vou deixar aqui para vocês um pequeno quiz, que é: suponha um computador de 10 GHz, né, frequência, número de clocks ali, 10 GB operações por segundo ali aproximadamente, tá? Sem entrar em detalhes de arquitetura, pipeline e tal. Vamos supor que se ele tem 10 GHz, ele faz 10 elevado à décima operações por segundo. Lembrando que giga é 10 à nona, né, então ficou 10 à décima operações por segundo. Quanto tempo ele vai levar para ordenar vetores ali, no pior caso, de 10 a sexta e 10 a nona elementos, tá? Pensando no algoritmo n log n e logo depois pensando no algoritmo n quadrado. É basicamente vocês dividirem, tá, para fazer a conversão ali de operação para tempo, dividir por 10 a décima, o que a gente calculou antes na tabelinha, e daí vocês vão ter em segundos quanto tempo leva, vocês vão ver ali como... mesmo com computadores muito rápidos, tá? 10 a décima é um computador bastante veloz, um computador atual, moderno. A diferença do algoritmo ali é decisiva para saber se você vai ter essa resposta em tempo hábil ou não. Mas façam as contas para terem a noção. Para finalizar aqui, 3 tópicos: estabilidade, eficiência de espaço e uma última curiosidade. Falando de estabilidade, tá? Eu já citei para vocês que estabilidade diz respeito a quando tem elementos repetidos, se eles trocam a ordem ou não. No caso, eu só vou dizer brevemente que o merge sort é estável desde que a intercalação seja estável, porque o único momento em que existe transposição de elemento, que elementos trocam de posição, é quando eu estou intercalando. Tá? E basicamente a preocupação é: se eu tiver os elementos lá no meu subvetor da esquerda ou da direita, tá, idênticos, o cara que originalmente estava mais à esquerda, por exemplo, o que estava no subvetor da esquerda, ele vai ser colocado antes no vetor destino do que a contraparte com a mesma chave dele que estava no subvetor da direita. É basicamente isso. Se a intercalação for estável, e a gente viu pelo menos uma intercalação que é estável, em qualquer caso, o merge sort de fato será estável. Tá? Para mostrar isso formalmente, precisa de uma prova por indução. Quem gosta aí dessa parte mais analítica, fica uma sugestão: fazer a prova formalmente por indução matemática. Sobre eficiência de espaço, eu vou aproveitar até aqui para falar de um ponto forte do merge sort. A gente já tinha visto um algoritmo n log n, que era o heap sort, lá em AED1, né? Eu citei para vocês no início dessa aula. Por que eu preciso de outro? Bem, cada um tem seus prós e contras. A constante do merge sort costuma ser menor do que a do heap sort, tá? Dependendo da implementação, mas em geral ela vai ser menor. Isso quer dizer que o merge sort é um algoritmo um pouco mais rápido na prática do que o heap sort, embora ambos sejam muito melhores do que os algoritmos quadráticos. Eles são muito próximos ali, mas vai ter um pouquinho mais rápido o merge sort. Dito isso, o merge sort usa memória auxiliar.
ele tem esse ponto fraco, ele precisa de memória auxiliar ali para fazer a intercalação. Tá? Por isso que ele não é dito in place. O algoritmo ele é dito in place quando ele ordena, ele faz todas as operações dele ali no mesmo vetor que ele recebeu para ordenar. O merge sort não, ele vai precisar de memória auxiliar da ordem do vetor que está sendo ordenado. Tá? Todo algoritmo precisa de algumas variáveis auxiliares ali, mas se esse número é constante em relação ao número, ao tamanho do vetor que está sendo ordenado, ao tamanho da entrada, a gente diz que ele é in place. No caso, o merge sort não é. Ele precisa dessa memória, ficar jogando os caras para o vetor auxiliar e voltando, tá? Ao longo da intercalação. Por fim, a curiosidade que diz respeito ao caso base do algoritmo nem sempre precisar ser 0 ou 1. Conceitualmente, gente, o caso base tem que ser uma instância tão pequena que eu consiga resolver diretamente. Eu usei o 0 e 1 porque elas são as trivialmente resolvidas. Não tem que fazer nada. Não tem como um subvetor de estar com 1 ou 0 elementos estar fora de ordem. Então ele está, obviamente, resolvido. Mas uma otimização que se faz em implementações do merge sort em bibliotecas é trocar quando o n fica pequeno, eu não vou dizer empiricamente ali com precisão o que é pequeno, mas digamos 10, por exemplo, 10 elementos, não vale mais a pena para esse n pequenininho eu ficar fazendo todas aquelas quebras, fica muito custoso, proporcionalmente muito custoso, eu ficar dividindo um vetor de tamanho 10 em 2 pedaços, fazendo intercalações, tudo. É melhor ordenar de uma vez, usando um algoritmo eficiente, ainda que quadrático no pior caso, porque ele vai ser quadrático no tamanho do que ele está ordenando. Né? E no caso ali, o n está restrito em 10. Então, na prática, a gente troca o merge sort, por exemplo, por uma chamada do insertion sort, quando o tamanho do subvetor sendo ordenado fica pequeno. É basicamente até um bom exercício fazer essa troca. Assim, peguem a implementação do insertion sort, peguem a implementação do merge sort, e daí modifiquem o caso base para verificar quando, né, se naquela função recursiva o tamanho do subvetor ficou menor ou igual a 10, não continuem dividindo. Chamem o insertion sort para ordenar aquele subvetor pequenininho e devolver essa solução. Isso tem um certo ganho de eficiência ali. É um detalhezinho que eu acho interessante citar. Tá? N log n é imbatível em relação a n quadrado, tipo, quando n é grande. Para n pequeno, existem essas pequenas otimizações que podem ser feitas, especificamente com o insertion sort, porque ele é um algoritmo com constantes muito baixas. Tá? Não aconselho colocar um bubble sort ali, provavelmente você não vai ter tanto ganho. Era essa a curiosidade. Falando em curiosidade, ainda tem uma última para o próximo vídeo, mas a análise principal do merge sort é essa.